Antes de nós passarmos a palavra ao bispo Wildo, quero terminar de apresentá-lo. Nós o conhecemos já há muito tempo, mais de 2 décadas. Convivemos lá em São Paulo e há pouco estávamos nos lembrando. E eu fui ver aqui há 17 anos, quando a gente foi a um pastoreio de pastores e nós ficamos lá 3 dias. Não foi isso, Wildo? Já bastante tempo, em agosto fez 17 anos. E eu tenho acompanhado o ministério dele, a dedicação, a história da conversão dele, e como ele deixou tudo, a carreira profissional, e abraçou o ministério, e Deus o tem honrado. Ele goza de um grande conceito no meio da sua denominação e também das outras denominações sérias aqui no Brasil, principalmente da família Wesleyana. Outras vezes o levei lá, quando eu era bispo de São Paulo, e ele sempre nos atendeu. Eu senti saudade de ouvir a voz dele e quero compartilhar com os irmãos. Amém? Sinta-se bem à vontade, você está em casa, viu? Muito obrigado. Alegria, saudades daquele tempo que a gente fazia parte de um grupo de pastoreio mútuo e eu, Bispo Nelson e o Bispo Elisiário fazíamos parte de um trio, né? Nós sempre estávamos naquele trio de comunhão, de compartilhamento, era muito gostoso. Assim, a gente tem uma sintonia muito grande com pastores e líderes da Igreja Metodista Wesleyana já há muito tempo. Então me sinto parte, me sinto irmanado com vocês. Agradeço o convite, é sempre uma honra, uma responsabilidade poder estar aqui e compartilhar algo. Eu não sei se vocês sabem, mas eu nunca quis ser líder de nada. Eu sempre quis participar, eu sempre quis apoiar. Isso desde que eu era criança, né? Eu sempre... Até foi interessante, a primeira vez que eu exerço liderança de algo foi ali na Vila Império, onde eu nasci, lá no bairro de Cidade Ademar, no alto do morro. E nós jogávamos bola quando criança, e eu sempre gostava muito de estar fazendo parte. Tinha ali um líder, era o Miguel. Então o Miguel, ele comprava a bola, o Miguel organizava os campeonatos e ele começava chamando todo mundo e ele tinha muito, assim, era muito diligente em tudo aquilo que ele fazia ali e acontecia. Ali a gente tinha festival de futebol, partidas e coisas muito, muito bacanas. E durante um bom tempo ele foi o líder e eu acabei, porque eu gostava muito do futebol, eu acabei até apoiando a ele, sendo auxiliar. Chegou uma época que o Miguel, ele trabalhava numa loja e essa loja o colocou como gerente lá na Bahia, lá em Salvador. E ele mudou. Olha que coisa interessante que o Miguel fez. Ele comprou uma bola nova de futebol de salão, chegou e me deu a bola de presente, falou assim, olha, eu estou me mudando, eu não vou estar mais aqui com vocês, mas esse tempo todo que a gente viveu aqui, isso aqui foi muito importante para a minha vida. Sabe, isso que a gente tem aqui e constitui aqui é muito bom. Isso aqui não pode morrer. Eu estou te passando a bola, literalmente, eu estou te passando a bola, eu não quero que isso morra. E eu passei a ser o líder daquele grupo a partir de então. E é interessante que ele me passou a bola. E eu recebi aquilo como um legado, porque eu também via naquilo um grande valor, como aquilo era importante para mim. Né, também, e eu assumi aquela responsabilidade, passei a ser líder então ali do futebol e tudo mais. E tem uma canção que é bastante conhecida, Quando Eu Não Puder Pisar Mais na Avenida, né? Deixa eu ver assim, quando as minhas pernas não puderem aguentar, né? E levar meu corpo junto com meu samba, o meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Então, é um sambista que tem ali, sem entrar no mérito da questão do valor do samba e tal, mas para ele o samba é muito importante. Né? Para ele o samba é um legado, parece que é a vida dele. Aliás, para ele o morro é feito de samba, né? Não tem aquela parte da canção? O morro foi feito de samba pra gente sambar. Então esse é o valor da pessoa, isso é que ele recebeu como legado.
e ele tem muito apreço por isso. Esse é o valor da vida dele. Aí ele está se aposentando, ele tá percebendo que as pernas não estão mais aguentando e chegou a hora dele passar o anel, ou passar a bola, passar o bastão. E ele tem um anel de bamba. E significa o quê? Que ele é o bambambam do que ele fazia até então. Isso era um valor muito grande. Ele era uma pessoa de destaque nisso. Ele conquistou honra, mérito e tal. E agora ele está preocupado com a continuidade. Ele está preocupado com o futuro. Ele está preocupado com o que é que vai ser se eu deixar as minhas funções. Como é que vai ficar? Você veja a preocupação do apóstolo Paulo, né? Quando ele se despede ali dos presbíteros, dos líderes, em Atos capítulo 20, né? Ele está se despedindo daqueles líderes. Qual é a preocupação dele? Ele está passando a bola, ele tá muito preocupado, ele antevê inclusive o surgimento dos falsos profetas, dos hereges, e que surgirão, aliás, às vezes do meio, de dentro, não é nem de fora. A gente como bispos, como líderes da igreja, a gente sabe que os perigos vêm de todo lado, né? A gente tem perigo que vem lá de fora, as tentações do mundo, as provações, as perseguições do mundo, e aquilo que vem de dentro. Então a gente está sempre à mercê de muitos perigos. O apóstolo Paulo tem essa preocupação. E aí é que eu me volto para as cartas pastorais. É o Paulo escrevendo a Timóteo, é o Paulo escrevendo a Tito. Ele, como um apóstolo, como um líder principal, ele está passando o bastão. Ele está muito preocupado com o futuro, com o desenvolvimento. E tem três... Eu estava lendo, aliás, até li um livro agora mais recente, deixa eu ver, esse livro que eu li eu terminei de ler ele ontem. Depois eu vou passar para vocês aí o nome do livro, que tem a ver com o ministério pastoral, só que ele não fala só das cartas pastorais, ele pega todo o Novo Testamento e procura, até do John Owen, ele é um dos autores desse livro, e é bem interessante. Mas eu me debruçando mais essa semana, sabendo inclusive que eu ia falar aqui com vocês, eu me debrucei sobre 1ª, 2ª Timóteo e a epístola de Paulo a Tito. E procurei ali ver qual que é o coração do apóstolo, quais são as suas preocupações. E eu percebi 3 grandes preocupações, entre outras, mas 3 grandes preocupações. A gente vai encontrar uma preocupação prioritária com a doutrina. Gente, o que ele tem de preocupação com a doutrina, com a sã doutrina, não é brincadeira. É o foco principal. Seguido de perto com a conduta. A conduta dos presbíteros, dos diáconos, dos membros da igreja, né? A preocupação de que Tito, Timóteo, os presbíteros fossem padrão de conduta para os fiéis, né? Modelo para o próprio rebanho, e tudo isto visando o bom testemunho para os de fora. Uma preocupação muito grande para que a igreja pudesse ser sal da terra, ser luz do mundo, pudesse impactar positivamente, que os maus testemunhos, os escândalos, a atitude, o comportamento da igreja, né, não viesse a comprometer a mensagem do Evangelho. Né? Não pudesse, de repente, dar causa para aqueles que estão do lado de fora criticarem. Então, é uma preocupação muito séria com a conduta, que começa pela conduta dos próprios líderes, que precisam ser exemplares, que precisam ser irrepreensíveis, que precisam ser modelo para o rebanho. Ele está muito preocupado. E a terceira preocupação,
né? Então, a primeira é a questão da sã doutrina, do evangelho, da pureza da fé, daquilo que nós recebemos como legado, perseverar na doutrina dos apóstolos, esse legado que a gente recebe da sã doutrina, e com a conduta, com o modelo para o rebanho seguir. Aí, meus irmãos, ele tem uma outra preocupação. Estou para uma live aqui com o bispo. Acho que está aberto o som de alguém. Acho que é. Qualquer informação você passa para mim. O bispo Damião. É o bispo Damião. Tchau. Tá. Então, com a conduta, com qual vai ter que ser o perfil dos líderes. Olha a preocupação com o perfil, com o caráter, perfil doutrinário, com a qualidade desses líderes, porque eles precisam ser modelo para o rebanho seguir, tudo isso visando também o próprio testemunho da igreja, a própria expansão e proclamação do evangelho, e também com a ordem na igreja. Ele até, para Tito, né, logo no comecinho, versículo 5 do primeiro capítulo da carta de Paulo a Tito, ele diz assim: foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, para pôr em ordem. Então, para pôr em ordem, e as coisas que vocês estavam até discutindo, quer dizer, as nomeações, né? As nomeações é colocar em ordem, as ordenações pastorais, quem é que vai ser ordenado, quem é que não vai ser, quais são os critérios, né? E a organização da igreja, Então, isso precisa de um cuidado realmente especial. A igreja, olha só, a vocação que a igreja tem, né? Que a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é o sacerdócio real, é a nação santa, é o povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar, para ser um luzeiro no mundo, para ser sal da terra, luz do mundo. É o rebanho, esse rebanho que é o rebanho de Deus, dá um testemunho, carrega o nome de Cristo, dá um testemunho de Deus. E Jesus falou que a igreja, ela não pode, a luz dela não pode ser escondida. Assim como não se esconde uma cidade edificada sobre o alto de uma montanha. Assim deve brilhar a igreja, assim deve brilhar o testemunho da igreja, para que as pessoas que ainda não são da igreja possam ver e possam glorificar o Pai Celestial. Portanto, o testemunho da igreja, ele precisa ser muito visível, ele precisa ser bonito, para que o mundo creia, né? Que vocês sejam um, olha só, a santidade é a necessidade da unidade, para que vocês sejam um, a fim de que o mundo creia, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o nome do Pai Celestial. Então, tudo isso, sã doutrina, a conduta cristã, a ordem na igreja, visando a própria missão da igreja. O testemunho: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha. Então a gente é testemunha através do ensino da palavra, da proclamação do santo evangelho, da pureza de toda essa sã doutrina que nós recebemos como legado e que devemos agora batalhar pela fé que um dia nos foi entregue, né, com esse zelo pela sã doutrina, zelo pelo caráter, pelo testemunho cristão, pelo exemplo que nós, como líderes, devemos dar para o próprio rebanho, a fim de que o rebanho possa dar um testemunho eloquente, coerente, condizente com a mensagem que nós ensinamos, e aí a mensagem de santidade, a mensagem, o amor, a compaixão, a justiça, a graça de Deus, tudo isso em nós, a ordem na igreja, para que a igreja possa ser esse luzeiro no mundo, essa comunidade que reflete os valores do reino de Deus e que promove a glória do nome do Senhor e a salvação das pessoas. E aí eu rapidamente aqui quero passar para vocês alguns versículos que eu encontrei, né? É claro que um deles
que não poderia deixar de dizer aqui, né? 2 Timóteo 2:2, o que de mim ouviste, né? Através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. Veja a preocupação com o legado. Aquilo que ouviste. E Paulo diz, aquilo que vocês estão ouvindo de mim foi aquilo que eu recebi. O que recebi do Senhor também vos entreguei. Então, é sempre um legado que a gente está recebendo e que vem lá do próprio Cristo, que vem dos apóstolos. Então, o que nós temos por legado, a gente agora tem uma obrigação de transmitir, de fazer ele transcender ao nosso tempo. Então, para que isso aconteça, a gente tem que transmitir com toda a fidelidade exatamente aquilo que nós recebemos para pessoas que sejam realmente fiéis, pessoas idôneas. Veja a importância, porque a preocupação do apóstolo Paulo, você vai ver que o líder, que o pastor, que ele tem que tomar muito cuidado para ele não ser ganancioso. Porque a ganância, a cobiça, meus irmãos. E aí, quando a gente fala de cobiça, de ganância, não é só por dinheiro. Pode ser por sucesso, pode ser por status, pode ser por uma série de coisas, por poder, né? Então, toda vez que a ganância, o orgulho, a cobiça, ela toma conta do coração de quem quer que seja, a sã doutrina, a conduta e tudo isso que Paulo tem por mais precioso fica comprometido. Porque por cobiça, quando a cobiça entra no coração de alguém, quando a ambição, a vaidade entra no coração de quem quer que seja, essa pessoa, ela é capaz de fazer qualquer coisa. Ela vai negociar a doutrina, ela vai negociar o caráter, ela vai fazer qualquer coisa em prol daquela ambição pessoal, em prol para conquistar aquilo, né? E aí até tem uma frase do Viktor Frankl, que é muito interessante, tem muita coisa boa dele, mas uma frase que me chamou bastante atenção e que tem tudo a ver com essa preocupação de Paulo com os líderes para que eles não sejam de torpe ganância. Não procurem o sucesso, disse o Viktor Frankl. Olha, não procure o sucesso. Quanto mais o procurarem e o transformarem num alvo, mais vocês vão errar. Porque o sucesso, assim como a felicidade, não pode ser perseguido. Ele deve acontecer. E só tem lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior do que a própria pessoa. Ou como um subproduto da rendição pessoal a outro ser. Gente, nós temos uma causa, né? Importa que ele cresça, que nós diminuamos. Nós temos uma causa. Essa causa é esse nosso legado, é esse evangelho, essa igreja sobre a qual Deus nos constituiu presbíteros, pastores, bispos. Esse rebanho é dele. É uma responsabilidade tremenda. Então, a gente tem que ser muito humilde, muito servo, aquele coração de servo, zeloso por isso que pertence a Deus, por cada uma destas almas que o Senhor, de alguma maneira, nos confia para pastorear esse rebanho, sem sorte da ganância, sem qualquer outra ambição, sem qualquer outra vaidade, sem qualquer outra coisa que pode simplesmente comprometer tudo mais. Tudo mais pode ser comprometido, né? Por causa das ambições. E aí eu separei aqui alguns versículos só para a gente ver a tônica, a toada, como Paulo, está batendo nessa tecla. Então, são poucas linhas dessas cartas, não são cartas longas, né, para Timóteo nem para Tito. Mas olha quantas vezes ele toca, por exemplo, em primeiro lugar, no tema da importância da doutrina. 1 Timóteo, logo nos primeiros versículos 3 e 4. Como eu te roguei
quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Olha a preocupação. Já de cara, ele já chega chegando. É isso a preocupação dele, né? E em 1 Timóteo, ainda, versículos 10 e 11. Para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bendito, que me foi confiado. Esse evangelho da glória nos foi confiado. E a gente tem que bater ali na tecla para se opor a todos aqueles que são contrários à sã doutrina. Esse legado que a gente recebeu. E capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. E versículo 6. Propondo estas coisas aos irmãos, serás ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé. Olha, ele foi criado com as palavras da fé. Olha o legado que ele recebe desde a infância. E da boa doutrina que tem seguido. E versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza e tudo mais. E versículo 13. Persiste em ler, exortar e ensinar. Aliás, essa é a missão principal de qualquer bispo, superintendente, apóstolo, né? No caso, lembra dos apóstolos, do apóstolo Pedro, no episódio da necessidade de elegerem, nomearem diáconos, para que os apóstolos pudessem se concentrar naquilo que é principal, que é o ensino da palavra, na proclamação do evangelho e nas orações. Essa é a principal função de um apóstolo ou de um bispo. E capítulo 6, versículos 3 e 4. Se alguém ensina outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, e é soberbo, mas delira acerca de questões, contendas de palavras, das quais nascem inveja, porfias, blasfêmias, ruins e suspeitas. Ou seja, aqui, né, nesses dois versículos, o 3 e o 4, mais uma vez, preocupação com a doutrina, com as sãs palavras. E 1 Timóteo 6, versículos 20 e 21. Ó, Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Esse é o nosso legado. Esse depósito é a sã doutrina, evitando as conversas vãs e profanas e as contradições daquilo que é falsamente chamado de conhecimento, que, de fato, são os enganos, são as heresias. 2 Timóteo, agora, capítulo 1, versículo 13. Conserva o modelo das sãs palavras, que de mim ouviste, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Capítulo 2, versículo 2. E o que de mim ouviste... Bom, isso a gente já falou ali em cima, né? E 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. E depois 2 Timóteo, ainda... Capítulo 2, versículos 24 e 25. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. Essa é uma questão, os que se opõem à sã doutrina, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. E 2 Timóteo 3, 5 e 7. Tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te também desses, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativos mulheres tolas, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E 2 Timóteo 3, 13 e 14. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Olha o legado mais uma vez aqui. E de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura é divinamente inspirada, apta para ensinar, para instruir. 2 Timóteo 4, 2 e 3. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Veja, a ênfase é muito forte. Ele está muito preocupado com esse tema da doutrina. Tito, agora, entrando na epístola de Tito,
Apegue-se firmemente à palavra fiel. E, aliás, eu poderia já citar o primeiro versículo, né? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé. E para promover a fé é promover a sã doutrina, né? É o evangelho, é o conteúdo da própria fé em si, né? Não é uma crença pura e simplesmente no nada, é no conteúdo dessa fé, a fé que temos. Então, aqui, agora, versículo 9, apegue-se firmemente à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que seja capaz de exortar com sã doutrina e refutar os que se opõem. Versículo 10, porque há muitos insubordinados, faladores vãos e enganadores. Olha, quanta preocupação com os falsos profetas, com os enganadores, com o engano, com a mentira, dentro do contexto interno da igreja. Isso você vai encontrar também na primeira epístola de João, você vai encontrar nas epístolas de Pedro, você vai encontrar de um modo geral. Essa preocupação é uma preocupação generalizada já no primeiro século, imagina nos dias de hoje. E Tito, ainda capítulo 1, versículo 13 e 14, esse testemunho é verdadeiro, portanto repreende-os severamente para que sejam sãos na fé e não se deem a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. E capítulo 2, versículo 1, tu porém fala o que convém à sã doutrina. E capítulo 2, versículo 7 e 8, para terminar essa parte, em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção e tal. E aí, eu vou só ser mais econômico agora e dizer para vocês, basicamente o restante do conteúdo é conduta cristã. É sã doutrina e conduta cristã. E aí, ser exemplo dos fiéis, na palavra, 1 Timóteo 4,12, ser exemplo dos fiéis em tudo. Tito, capítulo 2, versículo 7 e 8, em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina, em corrupção, tal. E assim vai sendo. Pedro vai falar disso, no capítulo 5, 1 Pedro 5, versículos 2 e 3, servindo de exemplo para o rebanho. E por aí vai. Veja a preocupação com a família. Hoje, problema seríssimo que nós temos em relação à questão como o inimigo, como o inferno ataca a família de todos os lados. E nós, como igreja, precisamos ser luzeiros nesse mundo. Agora, não adianta só a gente falar isso no discurso, mas qual é o nosso comportamento? Que família nós apresentamos? Que a nossa família seja uma família exemplar. Exemplar já para os demais membros da coletividade cristã. E o que dirá para os de fora. Então, como é importante que... veja só, ali a gente não tem tempo, eu já sei que já estou tomando bastante tempo, mas daria para a gente ficar aqui. Quantas vezes se fala a respeito de como se comportar como marido, como se comportar como pai, como se comportar, como governar bem a sua casa. Então, essa questão, a gente tem toda uma preocupação sobre o governo da igreja, para manter tudo em ordem, tudo no devido lugar, para que haja ordem, decência, para que possamos dar um bom testemunho, para que possamos ter os obreiros adequados, devidamente qualificados para tanto, responsáveis, dando sempre um bom testemunho, pessoas idôneas. Veja que um dos problemas mais sérios que nós temos hoje como evangélicos no Brasil são os escândalos. São os escândalos de toda sorte, vindo por parte daqueles que deveriam dar exemplo, deveriam ser modelo. São os escândalos de família, são os escândalos sexuais, são os escândalos de dinheiro, de corrupção de toda espécie. E isso compromete demais o nosso testemunho como igreja para os de fora. E Paulo está muito preocupado para que a igreja possa dar esse devido testemunho. Então nós temos um legado, a mensagem, inclusive wesleyana, de santidade, de comportamento, de atitude. E que a gente, não se prenda a picuinhas, porque às vezes a gente, em termos da santidade, entra naquele legalismo farisaico, que esse é um problema também. A santidade que o Senhor nos chama é a santidade do amor, é a santidade da justiça, é a santidade de um testemunho bonito, que glorifica o nome de Deus, que é cheia de compaixão, de graça, de mansidão. É o fruto do Espírito, meus irmãos. É o fruto do Espírito, que é amor, que é longanimidade, benignidade, bondade, generosidade, graciosidade, mansidão, todas essas coisas, domínio próprio. Tudo isso é o que se exige
de um pastor, para que ele seja irrepreensível, né? A gente sabe que isso não significa impecabilidade, mas que ele seja uma pessoa íntegra, que ele seja uma pessoa íntegra de Deus, uma pessoa de caráter, em quem se pode confiar. Em quem a gente pode confiar, inclusive o legado que nós recebemos, que é preciosíssimo, que é do Evangelho, que é da palavra, e agora com bom testemunho, com esse caráter cristão que nós precisamos ter e seguir. E é isso aí que eu queria compartilhar em rápidas palavras, mas acabei me falando mais do que devia. Mas é o recado que eu teria aí para compartilhar com vocês. Está fechado seu microfone, Bispo Elisiário. Bispo Elisiário, está fechado aí. Obrigado. Realmente percebe-se que os apóstolos todos tinham essas preocupações, a tal ponto de Judas escrever uma carta e ele mudar de última hora o tema, que era para trazer uma advertência com respeito aos perigos que rondavam a igreja. Então, esses minutos que nós temos pela frente, aí uns 15 minutos, eu gostaria de abrir a oportunidade aos demais colegas para fazerem suas perguntas ou darem a sua contribuição sobre esse tema que foi nos apresentado aqui. E ele deu uma pincelada lá em algo que, queira ou não, deve fazer parte também da nossa preocupação, que é o cuidado da igreja enquanto nós estivermos à frente e também de quem vai pegar o bastão. Ele citou 2 exemplos aí, até eu anotei aqui, o dele mesmo, pegando a bola, e aquilo ali, certamente Deus usou para dar um impulso nele e saber que Deus estava chamando para a liderança, não é? E o segundo foi lá do sambista. Eu não sabia que o colega amava o samba assim, ele só não dançou aí, mas pelo menos já solfejou aí um canto. Mas alguém sabe disso, que nós também devemos estar preocupados e já colocando na nossa mira, orando para que Deus levante líderes que venham dar continuidade ao trabalho que fizemos e com o mesmo zelo e até mais do que o que nós fizemos. Então está aberto para os irmãos se dirigirem ao Bispo Hildo. Bispo Hildo, obrigado pela sua palavra, muito bom, nos leva a refletir bastante, viu? Ele perguntaria o seguinte: essas 3 preocupações de Paulo, doutrina, conduta e ordem na igreja. Sou como líder de uma denominação, o que mais me preocupa hoje como igreja? A doutrina, conduta, a ordem ou o conjunto da obra e o combo todo? O conjunto da obra, certamente, mas eu acho que eu tenho menos preocupação com a ordem hoje, mais preocupação com a doutrina e a conduta. Tenho mais preocupação com isso. Claro que é, porque como a gente é metodista e já tem então a gente tem uma igreja mais estruturada, tem um manual, um livro de disciplina, então a gente já tem uma estrutura que já estabelece uma ordem básica, elementar. Então, no nosso caso, não é uma preocupação tão grande assim. Existe, claro, continua sempre a existir. Agora, eu me preocupo bastante com a qualidade dos líderes que a gente está formando e com o futuro. Eu me preocupo demais com isso, porque eu acredito, a gente até ouviu aqui, está faltando obreiros. Às vezes não está faltando obreiros em número, hein? Está faltando obreiros em qualidade. Esse é um problema que eu vejo. Está faltando gente chamada de Deus, gente que tem fé. Às vezes eu não vejo nem obreiros que não têm fé. Eles perderam a fé, eles estão precisando ser pastoreados em vez de estarem cheios do Espírito Santo e de vigor e de fé e de ardor pela palavra, sabe? Eles estão precisando ser consolados, sabe? Eu acho que todo mundo passa pelos seus perrengues, mas a tônica da nossa vida
tem que ser a plenitude do Espírito, o ânimo, a alegria. Eu creio nisso. Eu creio que Deus nos chamou para ter uma vida abundante. E às vezes a gente vê uns líderes que estão buscando, às vezes, por outras razões, o ministério. O bispo Elisiário, que é mais ou menos da minha idade para lá, eu já estou desde de 85 como pastor, né? Então, quando eu abracei a causa para ser pastor, eu imagino que no contexto da Metodista Wesleyana não era nem um pouco diferente do contexto da Metodista Livre lá no início dos anos 80, que dirá antes ainda. Ninguém, em sã consciência, aspiraria o ministério para se dar bem na vida. O bispo Elisiário visitou ali o meu sogro. A gente estava numa casa que não era dele, ele não tinha casa própria. Então, ele era um pastor, foi meu pastor. Os pastores metodistas livres, na sua grande maioria, na década de 80, no começo, não tinham casa própria, na sua grande maioria. Ganhavam salário, assim, de privações, eu diria, difícil. Então, quando Deus me tocou no coração para eu ser pastor, eu sabia aonde eu estava amarrando meu burro. Eu sabia o que me esperava. Eu não tinha nenhuma pretensão de, a partir daí, conquistar isso e aquilo. Deus foi muito bom comigo. Deus foi muito gracioso. Mas eu não busquei nenhuma dessas outras coisas. Eu não busquei, inclusive, nem o sucesso, nem nada, ou qualquer outra coisa. Eu queria só ser fiel. O que Deus espera dos dispenseiros? Que sejam encontrados fiéis. Graças a Deus, uma companheira, porque a preocupação é com quem esses obreiros vão se casar, inclusive. Né? Porque a companheira assim, tem um papel vital, gente, vital no ministério. Ela pode simplesmente alavancar ou pode derrubar o ministério de quem quer que seja. Então a gente tem preocupação muito séria com a qualidade desses, porque eles têm a vocação. Né? E a vocação e depois a devida instrução, a missão e essa importância, essa fidelidade ao legado. E não se deixarem desviar, às vezes pela ganância, pelo sucesso. Hoje é Facebook, é Instagram, é comparação com outros ministérios, é tanta outra coisa que pode fazer você ficar invejoso, pode fazer você ficar, se perder, sabe, querer sucesso pelo sucesso. Eu acho que se o sucesso acontecer como algo natural, glórias ao nome de Deus. Mas o que eu quero é chegar no final, poder dizer como o apóstolo Paulo, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira, eu guardei a fé. Porque o apóstolo Paulo parece que em matéria de sucesso não estava com essa bola toda. Estava preso. Imagina da perspectiva dos seus colegas fariseus do passado. É um fracasso violento. Foi preso. Ah, que desperdício de talento. E foi abandonado, inclusive, por pessoas muito chegadas a ele. No final da vida, na segunda epístola, ele diz assim, todos me abandonaram. Ou seja, então, esse sucesso da perspectiva, muitas vezes, humana, é ilusório, às vezes até enganoso. Então, que a gente possa ser bem-sucedido aos olhos de Deus. Que Deus possa falar, ó, servo bom e fiel. Então, que a gente possa ter esse legado de encontrar essas pessoas idôneas, essas pessoas com chamado, e possa fazer dessas pessoas gente de Deus preparada para toda boa obra e que possam dar sequência. Eu acho que essa é a minha preocupação número 1 hoje. Uhum. Muito bem respondida. Entendeu aí, bispo Ronaldo? Sim, claro que sim. Obrigado pela Olha, eu concordo plenamente, porque essa também é a história da nossa igreja, e os colegas aqui todos já passaram de uma forma ou de outra por momentos difíceis, né? E a gente vê que o que passa na mente hoje desses grandes líderes é sucesso, e que não estão contentes em inventaram, inclusive, uma teologia para dar respaldo à cobiça que está dentro deles. E nós, os bispos wesleyanos, ainda modestos, e eu não sei como é que se passa aqui, para descontrair um pouco, lá a montadora de carro BMW, que eles fez para atender a nossa necessidade. BMW é bispo metodista wesleyano, mas nenhum de nós ainda comprou um. Eu não sei se eles não ficaram decepcionados. Correto? Mas estamos felizes,
porque Deus nos tem aberto essa porta de poder servi-lo e de estar sofrendo em pequena parcela ainda um pouco daquilo que os obreiros do passado, eles passaram por duras provações, mas deixaram as suas marcas, né? Mais alguém quer perguntar? Bom, aproveitando a oportunidade, Bispo Hildo, na sua liderança, quanto bispo lá da Igreja Metodista Livre, uma liderança nacional, me parece que até internacional, né? Eu fui por 8 anos bispo, presidente do Concílio Mundial, mas já não sou mais. Mas tem Angola também. E já fui em Cuba também, fui bispo de Cuba. Depois posso, com uma outra ocasião, compartilhar a experiência de ser bispo em Cuba, que foi... Bom, eu sou persona não grata em Cuba. Eu fiz alguma coisa... Eu até tive que passar a bola mesmo para outro ser bispo. Acho que na minha viagem lá para Cuba, eu falei o que não devia, não sei, errei. E não tem mais o visto aprovado lá para entrada em Cuba, não. Ok. Bom, você tem um bom trânsito nesse contexto transcultural. E falando na questão da sã doutrina, da doutrina bíblica, eu queria saber do irmão, se possível, né? Se na Igreja Metodista Livre hoje existe um direcionamento definido em relação à postura dos pastores, no que diz respeito a essas ideologias progressistas, né? Que graçam aí por todos os lados e que batem de frente com a sã doutrina. A gente está caminhando, né, por um afunilamento e eu creio que vai chegar o momento que o acordo de cavalheiros vai terminar e a gente vai ter que se expor. Hoje, na Igreja Metodista Livre, existe uma orientação de como os obreiros devem tratar essas questões tão controversas, tão difíceis, que fazem parte desse contexto, ou não? Sim, existe. Veja que eu já toquei aqui no assunto da família. Eu acho que é uma bandeira que a gente deve trabalhar pela saúde da família. A gente precisa... A família está desestruturada, atacada, e a gente precisa de bons testemunhos de família cristã. Como exemplo, né? Como, olha, veja que diferença, veja o bem que faz, veja o valor que tem. Então a gente precisa realmente trabalhar muito em relação à família. Nós temos uma postura clara a favor da vida, contra o aborto, por exemplo. Uma postura clara contra a prática homossexual. A nossa igreja tem uma postura muito clara a esse respeito. Então, nesse sentido, conservadores. Agora, é interessante que, ainda que sejamos conservadores nos costumes, a gente também não se identifica muito com a ala da direita, porque a gente defende muito a área social. É interessante esses valores, por exemplo. Ideologia, a gente não cabe nenhuma delas, nem da direita nem da esquerda, porque tem aqueles aspectos do social, do pobre, da ecologia, que a gente também abraça. Causas em favor dos desfavorecidos, da mulher, muitas vezes oprimida. Às vezes somos confundidos com esquerdistas ou progressistas, quando não somos de fato. Porque temos esse zelo pela justiça, pelas questões da justiça. Mas, por outro lado, nos costumes, em favor da família, em favor da vida, contra o aborto, nesse ponto nós somos conservadores. Veja que a gente acaba não agradando nenhum dos lados. Já tomei paulada de tudo quanto foi lado. Já fui chamado de comunista e já fui chamado de capitalista. Quando a gente é a favor da liberdade, então pode ser que os comunistas vão te atacar. Se me perguntar de política, eu sou monarquista, eu sou de Jesus, do rei. Então,
Mas às vezes eu posso ser taxado disso ou daquilo, dado um discurso. Eu posso ter um discurso que eu estou defendendo a causa dos oprimidos. Vão dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu acho que vai por esse lado. Mas nós temos uma postura bem clara, tá, pastor Bispo? Enquanto o senhor fala aí, eu gosto muito de, às vezes, fazer esses testes que aparecem na internet sobre a ideologia, né? Para mim fazer uma autoavaliação. E é exatamente o que o senhor falou. Não dá nem direita e nem esquerda. Fica uma confusão. Em alguns aspectos, eu seria muito direita, talvez até radical. A defesa da família, a defesa dos princípios bíblicos, né? E da questão da família, principalmente. Mas em alguns aspectos eu sou muito liberal, né? Seria comparado aí com um petista, porque defender o direito do pobre, né? De cuidar do pobre, o governo deve ter esse lado também. Na verdade, eu vejo o evangelho como uma linha bamba o tempo todo, uma corda bamba, em cima do Niágara, né? Ou das cataratas do Iguaçu, mais comum no Niágara, que a gente sempre viu filmes sobre isso. Se você balançar para a direita, cai. Se balançar para a esquerda, cai. Tem que ficar o tempo todo ali no centro. E em alguns momentos eu me vejo esquerda, em outros momentos eu me vejo direita, por causa dessa questão mesmo bíblica, onde a igreja defende tanto coisas de um lado como o outro, e a melhor resposta que o senhor deu é essa mesmo. Nós somos da monarquia do Senhor Jesus. Amém. Ótimo. Mais alguém? Eu só queria, Bispo Elisiário, aproveitar aqui e agradecer ao Bispo Wilton, porque todas as vezes que eu ouço, eu percebo nele não só uma facilidade de comunicação, ele é bem preparado para isso, então parabéns por isso. É todo o esforço que o irmão fez, e claro que a gente sabe que Deus é bom com a gente sempre, né? Então, parabéns por isso, e nesses 3 pontos que o irmão colocou, eu fico feliz de você ter colocado como a doutrina ali, a sã doutrina, como essa primeira preocupação paulina, esse primeiro objetivo paulino, porque não sei se eu estaria certo no meu ponto aqui, olhando a tua palestra, mas uma doutrina sadia vai gerar um comportamento sadio, uma conduta sadia. Seria isso, essa? Sim. Porque quando a gente tem uma doutrina pervertida, a gente começa a aceitar muita coisa na vida. A gente começa a dar sim para coisas que a gente deveria dizer não, né? Então, eu não sei se eu percebi, eu penso aqui e quero te parabenizar, e ainda mais porque já em algumas vezes, até no Vejam Só, eu já te assisti lá e tal, naquele programa, e é muito interessante a quantidade de versículos que o irmão cita em suas pregações. Então, parabéns por isso, e isso me desafia, tá? Parabéns. E muito obrigado por ter esse tempo aí para me abençoar hoje. Vocês me abençoam também muito, e é muito bom essa troca de experiência, troca de ideia. Sim, a sã doutrina, ela abarca não é apenas aquelas questões doutrinárias sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Evangelho, a doutrina da graça, da salvação, mas tudo isso impacta em quem nós somos, né? Em relação a Deus, filhos de Deus. Agora recebemos o Espírito Santo e temos uma missão, né? Testemunhar com a graça, com a força do Senhor, e a conduta cristã é um dos sinais de que a quem nós pertencemos, né? Da nossa relação com Deus. Então, esse Deus que a gente vai aprender que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é compassivo. Aí a gente vai aprender a balancear essa questão da justiça
e da compaixão. É muito interessante, a justiça e a compaixão de Deus andando lado a lado, né? Então nós vamos ser pessoas zelosas pela justiça, mas cheios sempre de graça e de compaixão, né? Aliás, equilibrar justiça e graça é muito difícil. É muito difícil. Só Deus. E isso em tudo, né? Isso nas nossas relações interpessoais, por exemplo, de amizade, de convívio pastoral no grupo, de como lidar com os membros da igreja. Ao mesmo tempo a gente... No episcopado, lidar com os pastores, que é eu diria, vou colocar a raça aqui, a raça mais difícil e complicada são os pastores. A gente vai descobrir isso quando é bispo, né? Realmente é complicado, né? Os interesses, a gente está agora lidando também com nomeações, quando você vai mexer, é um vespeiro, é um salseiro, e a família que se levanta, e a sua orelha fica queimada. Eu acho que o que falam mal da gente não é brincadeira, né? Então, não dá pra gente sair por aí se defendendo o tempo todo. Falar, olha, quer que eu explique por quê? Eu vou botar aqui as cartas na mesa. A gente é educado, a gente não quer expor ninguém. Então é complicado. Então eu acredito que sim, a sã doutrina, quando a gente pensa numa doutrina correta, santa, ela vai refletir numa conduta, num conhecimento de Deus, né? Doutrina, conhecimento de Deus. E conhecer a Deus é conhecer o ser mais santo, justo, puro, verdadeiro, honesto, correto, limpo e maravilhoso. Eu poderia dizer, só a última, desculpe-me. Sim. Eu poderia dizer que a sã doutrina é muito mais do que apenas conhecer sobre ele. Sim. Mas conviver com ele. Tudo, porque ela tem a ver com a convivência. Tem a ver com amor. Tem a ver com a própria trindade. O que é a trindade? Né? Esse relacionamento dessas três pessoas, esse mistério das... A gente tem, o que tem de teólogo ateu é impressionante, mas... Então, muito obrigado. Muito obrigado o temor mesmo. de Deus e, ao mesmo tempo, a compaixão. Porque, veja, como o apóstolo Paulo está preocupado, depois dá uma olhada com mais calma. Cada vez que eu leio, eu fico... Porque tem coisas que a gente sabe, mas de repente a gente precisa saber de novo, sabe? Que fica tão claro. Gente, está aqui. Ele está preocupado. Olha, sejam mansos, né? Não sejam arrogantes. Porque quando a gente, vamos dizer... Quando a gente recebeu esse legado é a verdade, a tendência muitas vezes da gente é ser arrogante, porque a gente está representando o ser mais poderoso, com a mensagem mais poderosa e verdadeira, a justiça, a verdade está tudo aqui. E ele fala, sejam humildes, sejam mansos, quando vocês comunicarem, sejam cordatos, né? Porque, olha a preocupação de como lidar com aqueles que ainda não estão, digamos... santificados ou que estão ainda perdidos. Olha como Jesus, o ser mais santo, lidava com os pecadores, o convívio, essa graça, esse olhar cheio de compaixão, cheio de misericórdia e sempre trazendo para a correção, trazendo para a santidade. Então eu acho que isso, quanto mais a gente conhecer a Deus e Jesus e tudo, mais isso vai ficar dentro de nós, né? Eu acho isso bacana. Obrigado. Amém. Bispo Joás, fazer algumas considerações? Eu fui muito abençoado com esta fala do Bispo Hildon, né? E um dos pontos, Bispo, da minha reflexão mais recente é como que um obreiro, né, que aparentemente tão bíblico no início do seu ministério e que, usando a sua fala, né, tendo sucesso ministerial como subproduto da sua própria dedicação e amor a Cristo, e depois de um tempo nos surpreende com atitudes tão contrárias à sã doutrina, né? Depois de ascenderem aí uma estatura tão vista por todos, tão evidente, né, diante de todos, como, por exemplo, a mídia que nós temos hoje. E, ao mesmo tempo que estes obreiros, eles atraem tantas pessoas para o Evangelho, depois de um tempo eles dispersam essas pessoas pelo seu testemunho contradizente àquilo que inicialmente ele parecia ser a causa que ele defendia, né? Me parece que isso está muito comum hoje. É um ponto de reflexão que eu tenho nas minhas observações mais recentes. Cuidado para que ninguém roube a sua coroa, né? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Lembra como Saul, o rei, começou tão bem, era cheio do Espírito, profetizava,
né? Tinha comunhão com Deus, recebia batalha, mas de repente arrogância, né? Aí vai ele mesmo sacrificar no lugar de Samuel, a impaciência, a soberba. Então, o sucesso é uma tentação. É tentador. É tentador. Porque mesmo quando você tenha alcançado ele de maneira sem ser cobiçoso, Isso. a gente pode ficar preso a ele. Ele pode se tornar a causa, né? Ele pode se tornar um ídolo. É. Um ídolo, né? De repente, o ouro que Deus coloca na nossa mão, a gente vai transformar num bezerro. Ou seja, esse é um problema, né? Da gente parar de confiar em Deus, parar de depender de Deus, passar sei lá, a não andar mais por fé. Eu confesso para vocês que, é claro, já passei por todas essas tentações, né? Eu, graças a Deus, tenho vencido, sabe? Pela graça de Deus. Eu também, eu sou líder desde 96, eu fui eleito já para a superintendência, então eu lidero no Brasil desde essa data, desde 96. E eu poderia até continuar por mais tempo. Eu fui agora no último concílio, eu fui reeleito para um mandato de mais 4 anos, agora, nesse ano. Eu tentei mais 4 anos, mas eu já comuniquei que vai ser meu último. Por quê? Porque eu estou doente? Não. Graças a Deus, eu fiquei doente, Deus me deu cura, me deu livramento, tudo mais. Então eu estou bem. Não é por isso. Eu não sei, eu entendi que devia. Eu já anunciei, eu não vou querer mais. Eu vou continuar servindo. Lembra aquilo que eu falei? Eu nunca quis vir para ser líder. Eu não vou ficar me apegando a nada. Eu vou perder um bom salário de bispo, tá? Vou perder um salário razoável. Não é grandes coisas, mas é significativo. Eu vou perder umas coisas que eu teria, uma prerrogativa e tal. Mas eu quero terminar bem a minha carreira. Eu quero confiar. Eu sei que foi Deus que me chamou. Entendeu? Deus me chamou. Eu sei que foi Deus que me conduziu por toda essa jornada. Eu sei que Ele é poderoso. Eu sei que Ele pode fazer coisas incríveis. Eu quero me colocar, e ainda me coloco à disposição, a serviço do reino de Deus e de tudo mais. Entendeu? Eu quero continuar servindo a igreja. Não sei como, entendeu? Mas eu vou continuar, talvez sendo assistente, auxiliando, dando um conselho, pregando, instruindo. E eu acredito em milagres, eu acredito no poder do Senhor, no sustento de Deus, na direção do Senhor, e é nisso que me levantou. Quando eu tenho que sempre voltar lá para o meu início. Quando eu fui chamado, eu nada esperava, e Deus me deu tudo. Deus me deu tudo, que eu nada, sabe, me deu esposa, me deu filhos, me deu netos, todos na fé, graças a Deus. Eu só tenho que agradecer a Deus. Se eu pudesse, eu fiquei com câncer agora, fui curado. Se eu tivesse morrido ali, eu falava para Deus, se eu quiser me levar, o Senhor já foi tão bom comigo. Realmente, eu vou dizer para vocês, eu louvo a Deus por tudo. Então, eu quero continuar seguindo assim. Eu acho que essa deve ser sempre a toada da gente, tá? Não se deixar levar aí pelas coisas, de repente se apegar a elas. Deus é maior, e quando Ele agindo o Senhor, quem vai impedir, né? Então, eu confio no Senhor e quero continuar confiando até o fim, até o último dia da minha vida aqui, encontrar glória todos vocês lá na glória. Amém. Obrigado, bispo. Bispo, foi muito bom poder ouvi-lo. E eu faço minhas palavras do bispo Ramos. E talvez eu nunca lhe falei, mas quer dizer que eu sempre o admirei pela maneira como o irmão, em suas falas, sempre recheadas de passagens bíblicas, e as tem de cor. Eu me lembro das vezes que o irmão nos falou lá, e isso é uma marca sua. Nos estimula a fazer o mesmo. Muito obrigado, bispo Hildo. Foi bom ouvi-lo, porque isso serve-nos de alerta, e nós que lidamos com líderes precisamos sempre mostrar esse caminho. Amém? Amém. Eu que agradeço. Amo vocês, sempre às ordens, servindo, e vocês são preciosos para mim, para o reino, e que a graça e a
plenitude do Espírito, essa unção, essa graciosidade em tudo que vocês vão falar e fazer, para a honra e glória de Deus, para a edificação da igreja. Continue assim, sempre, na vida de cada um. Pena que outros não puderam estar conosco, mas nós compreendemos, né? Eu vou pedir ao bispo José Damião que esteja orando pelo bispo Hilton, Obrigado. para que esses planos que ele tem no seu coração, nessa reta de chegada, ele, em comparação a mim, bem mais novo, mas ele possa ver Deus tomando as devidas providências para que cruze a linha de chegada como um vencedor. E eu torço para que isso aconteça, eu. E me alegro pela seriedade como o irmão trata as coisas do reino de Deus. Amém? Amém. Pai bondoso, Tu és fiel, Senhor, em todos os Teus atos. Neste momento, eu Te louvo por esta palestra, Senhor, proferida pelo Teu Filho, que traz edificação para as nossas almas, ânimo e impulso para a nossa fé cristã. Aleluia. Tu sabes, Senhor, o desejo do seu coração, o anseio da sua alma, que a Tua graça lhe seja abundante, dando-lhe a direção, o discernimento, para que ele possa, ó Deus, se portar sempre dentro da Tua soberana vontade. Amém, meu Deus. Continue a usá-lo como instrumento precioso na edificação da Tua igreja. Nós o colocamos nas Tuas mãos. Amém, Deus. Pedindo que o Teu olhar de misericórdia esteja sempre posto sobre a vida do Teu servo. Amém. Abençoando com ele a sua família, as suas responsabilidades ministeriais. Nós oramos agradecidos e certos do Teu agir. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus caros colegas, foi muito bom vê-los aqui na tela e sintam-se abraçados, mesmo à distância. Amém. Amém. Isso mesmo. Obrigado, Bispo Hildo. Obrigado, Bispo Elisiário, meus colegas. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Muito bom estar com vocês. Bênção. Um abraço a todos. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus Bom final de abençoe. semana a todos. Amém. Obrigado, igualmente. Valeu, pessoal. Amém.